Salve, salve, torcedor vascaíno, salve galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para atualizar as informações do Vasco da Gama. Olha, iniciou aí a temporada das especulações, vai ter muita informação nesse vídeo também. Vamos falar sobre diretor executivo, CEO do Vasco. A gente já tem aí 3 nomes que estão sendo ventilados dentro do Vasco para poderem assumir o futebol do Vasco. Vamos falar sobre treinador, tem um nome aí que é favorito dentro do Vasco para ser o novo treinador, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar quem vai assumir o Vasco nos últimos 3 jogos da temporada. Vamos falar sobre lista grande de dispensa, grande reformulação no departamento de futebol do Vasco. Enfim, o Jorge Salgado que finalmente vai aparecer aí, né, daqui a pouco na entrevista coletiva para falar aí sobre essa situação de reformulação do Vasco. Então isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no nosso Comentaléu. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar aí sobre as especulações, Gustavo Morinigo, Alexandre Matos, Felipe Ximenes, quem vem pro Vasco, a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito sobre isso. Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor, você já viu que a gente vai ter muita informação aqui nesse vídeo, então já digo aí, acompanhe até o final, porque vai ter muita notícia e muita informação que você precisa saber sobre os próximos passos do Vasco da Gama para 2022. Antes eu gostaria de agradecer a cada um que está se inscrevendo no nosso canal, chegamos a 2 mil inscritos, fizemos uma live sensacional aí, muito obrigado a todos que acompanharam a gente, muito obrigado mesmo, sem vocês nada disso estaria acontecendo. E eu digo uma coisa, acompanhe o nosso canal porque aqui você vai ficar muito bem informado, a gente vai atrás da informação para que você, torcedor vascaíno, não fique por fora de nada, de nenhuma especulação, de nada que aconteça no Vasco. A gente vai trazer tudo aqui, especulação, contratação, tudo no nosso Comentário Vascaíno. Então acompanhe a gente até o final e seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Como eu sempre digo, os inscritos são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E olha, a gente já viu aí o turbilhão de coisas que aconteceu nessa quinta-feira de Vasco. A sexta-feira também promete muito. Como eu já tinha dito aí na quinta-feira, né, no início, no primeiro vídeo do nosso canal do dia, que prometia muitas coisas, muitas mudanças. O dia de sexta-feira também vai prometer muita mudança. Vai iniciar com uma entrevista coletiva do Fernando Diniz, que vai se despedir do Vasco. O próprio Jorge Salgado vai mandar em forma de vídeo aí um pronunciamento para a torcida vascaína, um pronunciamento que foi muito pedido pelos conselheiros. E olha, o Vasco está se movimentando para 2022. E vamos começar falando sobre os principais nomes cotados que são ventilados dentro do Vasco para serem contratados para a nova estrutura do futebol. Primeiro, sobre VP de futebol. O Carlos Osório é o nome aí favorito para assumir aí o VP de futebol. Por quê? Pelo fato de ser um cara um pouco mais eloquente, um cara que resolveu os problemas do Vasco na CBF nas últimas vezes aí que o Vasco teve problemas com a arbitragem, foi ele que foi lá resolver, e pode ser o homem forte do futebol do Vasco aí na questão de institucional, não de contratações, institucional para representar o Vasco. Sobre CEO, com a saída do Alexandre Pássaro, 3 nomes passam a ser aí ventilados, um com mais força. Os 2 primeiros nomes é do Rodrigo Pastana do Cruzeiro, esse eu não me agrada, eu acho que não fez um bom trabalho, a galera do Cruzeiro vai falar muito bem sobre isso, não é um nome que eu gosto muito, trabalhou também no CSA. E o do Felipe Ximenes, que está no Avaí, trabalhou no Santos, trabalhou no Flamengo, trabalhou no Fluminense, também não é um nome que eu me agrado muito, mas foram os primeiros nomes ventilados. O mais forte, que vem desde antes da saída do Alexandre Pássaro, é um nome que é unanimidade dentro do Vasco, dentro dos conselheiros, da galera da diretoria, é o de Alexandre Matos. É o nome mais forte, é o nome que o Vasco vai buscar e ele já sinalizou que quer voltar ao Brasil. Não é uma especulação, não é uma negociação ainda, mas é o nome que mais agrada a cúpula do Vasco. É o nome que, se você perguntar de 10, a cada 8 vão aí dizer que querem o Alexandre Matos. É o nome que mais agrada a cúpula vascaína, conselheiros, diretoria. E o Vasco pode ir atrás dele, que já sinalizou que trabalharia no Vasco sim. É o nome mais forte para CEO do Vasco. Quer dizer que a negociação quer dizer que vai acertar, Léo? Não. Só por enquanto, especulações é o que ventila-se nos corredores de São Januário. Sobre técnico, um nome aí é unânime.
Gustavo Morinigo, técnico do Coritiba, pelo trabalho que fez no Coritiba, pelo trabalho de recuperação, é um nome que agrada a diretoria. O que acontece com o Morinigo? O Morinigo deu uma entrevista 2 semanas atrás, que disse que não iria acertar com ninguém, inclusive falou com seu representante que não queria saber de propostas, inclusive é representado pelo mesmo representante do Matias Galassa, que é o Regis Marques, que também representa outros 2 técnicos estrangeiros aqui no Brasil, que é o Vojvoda do Fortaleza, que vem fazendo muito sucesso, e o Florentin, e o Morinigo. O Morinigo já disse que não vai falar com ninguém enquanto o Curitiba não tiver subido, enquanto o campeonato não acabar, e tem essa dívida lá com o Curitiba, colocar o Curitiba de volta à Série A. Mas é o nome preferido dentro do Vasco para ser o novo treinador do Vasco, pelas ideias que ele trouxe para o Curitiba. É um cara que gosta de jogar no 4-2-3-1, tem 51 anos, já trabalhou no Libertad, já trabalhou no Cerro Porteño, já trabalhou no Nacional, inclusive foi treinador aí do Uruguai durante um tempo como interino, do Paraguai durante interino. Então é um jogador, é um cara aí que tem mais de 50 jogos à frente da equipe do Coritiba, desde a Série A do ano passado, quando o Coritiba já vinha sendo rebaixado, ele foi contratado para fazer parte dessa reformulação, e é um nome que agrada. Um nome mais baixo aí que às vezes gira no Vasco é o nome de Zé Ricardo, mas é um nome mais fraco. O nome de Morinigo é um cara que tem aí a aprovação de quase totalmente aí a cúpula do Vasco, e pode ser um nome que chegue ao Vasco da Gama. Sobre jogadores, vai esperar aí chegar o CEO para falar, o próprio técnico para montar o time, então isso não deve demorar muito, mas a gente já sabe que dentro do futebol de Vasco vai haver uma limpeza muito grande. Vai começar estrutural, alguns membros do departamento de futebol, que inclusive foram indicados pelo Alexandre Pássaro, tem muita gente que foi indicada pelo Alexandre Pássaro, não deve permanecer no Vasco, outros serão aproveitados. Membros da comissão técnica que hoje é fixa do Vasco, também não tem ainda certo que vão permanecer para 2022. Inclusive, muita gente me perguntou quem vai comandar o Vasco contra a equipe do Vila Nova, contra o Remo e contra o Londrina. Será o Fábio Cortez, que é o auxiliar fixo da comissão técnica fixa do Vasco, ele que comandará o Vasco nesses últimos 3 jogos. Então, essas são as informações, por enquanto, da questão estrutural. Na questão de jogadores, a gente já sabe aí que 6 jogadores, né? A gente já falou aqui, Léo Jabá, o próprio Vanderlei, Hernando, Michel, Morato, Rômulo não devem continuar no Vasco, outros nomes também devem sair, e o Vasco está preparando uma grande lista de dispensa, ainda não foi informado, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, essa lista de dispensa já tenha saído, para que saiam do Vasco. Então é uma lista de dispensa extensa. Alguns jogadores que têm contrato até o final devem ficar e devem ser esses jogadores que devem fazer as últimas partidas do Vasco, mas há uma lista de nomes de dispensa muito grande. A ideia é o seguinte: fazer com que seja um novo Vasco para 2022, para evitar erros, e quer já ter aí praticamente 90% do time certo ao início da Série B. Essa é a grande ideia, e para mudar a metodologia de trabalho do Vasco. Então a gente vai ficar atento, peço a você que fique atento no nosso canal, porque qualquer nova informação a gente vai trazer aqui para vocês, e você vai ficar muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco. Aquele abraço, saudações vascaínas, e fique acompanhando o nosso canal, hein? Muito obrigado pela sua preferência, valeu galera!